Continuação da leitura do livro Humanidade, uma história otimista do homem, de Rutger Bregman. Capítulo 14. Homo Ludens. Durante vários dias depois da minha conversa com Jos de Bloch, meus pensamentos se voltaram para a mesma pergunta: e se toda a dinâmica social fosse baseada na confiança? Eu achei que para a conversão dessa magnitude precisaríamos começar pelo começo, pelas crianças. No entanto, quando mergulhei na literatura educacional, logo esbarrei com alguns fatos graves. Durante as últimas décadas, a motivação intrínseca das crianças tem sido sistematicamente sufocada. Os adultos preenchem o tempo dos filhos com deveres de casa, exercícios físicos, aulas de música, de teatro, professores particulares, estudos para as provas. A lista parece infinita, o que significa menos tempo para outra atividade. Para brincar. E eu estou me referindo a brincar no sentido mais amplo, a liberdade de ir aonde a curiosidade levar, para pesquisar e descobrir, experimentar e criar. Não seguindo as diretrizes estabelecidas por pais ou professores, mas pelo processo em si, pela diversão. Para onde quer que olhemos, a liberdade das crianças está sendo limitada. Em 1971, 80% dos ingleses com 7 a 8 anos de idade ainda iam para a escola sozinhos. Recentemente, pesquisa com 2 mil pais em 10 países revelou que detentos nas cadeias passam mais tempo ao ar livre que a maioria das crianças. Pesquisadores da Universidade de Michigan constataram que o tempo que as crianças passam na escola aumentou em 18% entre 81 e 97. E já o tempo despendido em lições de casa aumentou 145%. Tanto sociólogos como psicólogos se mostraram alarmados com esse processo. Um estudo americano de longo prazo detectou uma redução no locus de controle interno entre as crianças, o que significa que eles se sentem cada vez mais que têm uma vida determinada pelos outros. Nos Estados Unidos, essa mudança foi tão sísmica que em 2002, na média, as crianças que se sentiam menos no controle que 80% das crianças dos anos 60. Embora estes números sejam menos dramáticos no meu país, a tendência é a mesma. Em 2018, pesquisadores holandeses descobriram que 3 em cada 10 crianças só brincam ao ar livre uma vez por semana, ou nunca brincam. Um grande estudo conduzido pela Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, OCDE, entre crianças na escola, por sua vez, revelou que as crianças holandesas são as menos motivadas de todos os países pesquisados. Testes e boletins erodiram tanto na motivação intrínseca, que a atenção delas evapora diante de uma tarefa fora do programa escolar. Isso sem falar da maior mudança de todas, de pais passando muito mais tempo com os filhos. Tempo para ler, tempo para ajudar nas tarefas domésticas, tempo para levar os filhos e práticas esportivas. Na Holanda, hoje, o tempo que os pais ficam com os filhos é 150% maior do que nos anos 80. Nos Estados Unidos, mães que trabalham fora passam mais tempo com os filhos hoje que as donas de casa passavam nos anos 70. E por quê? O que há por trás dessa mudança? Não é o que os pais subitamente tenham ganhado tanto tempo, mas, pelo contrário, desde os anos 80, pais e mães vêm trabalhando mais em todo o mundo. Talvez esta seja a explicação, nossa fixação no trabalho em detrimento de tudo mais. À medida que formuladores de políticas educacionais começaram a elevar os padrões e acelerar o desenvolvimento, pais e escolas foram se atolando em testes e resultados. As crianças agora são classificadas cada vez mais jovens entre os mais talentosos e promissoras e as menos capazes. A preocupação do país, ou dos pais, será que estão exigindo demais da minha filha? Meu filho está no mesmo nível dos seus colegas? Será que entrarão em uma boa universidade? Recente estudo de 10 mil estudantes americanos mostrou que 80% acham que os pais estão mais preocupados com boas notas que em características como compaixão e generosidade.
Ao mesmo tempo, há uma sensação generalizada de que alguma coisa valiosa está se perdendo, como a espontaneidade e a diversão. Os pais são bombardeados por dicas de como se defender e defender os filhos das pressões para o sucesso. Há toda uma literatura sobre como trabalhar menos e estar mais atento. Mas, e se só um pouco de autoajuda não for suficiente? Para entender melhor o que está acontecendo, precisamos definir o que significa brincar. Brincar não está sujeito a regras e regulamentações fixas, implica uma mente aberta e sem restrições. Não é um campo de grama artificial com os pais gritando nas laterais. São crianças farreando, longe da supervisão dos pais, criando seus próprios jogos. Quando se envolvem nesse tipo de brincadeira, as crianças pensam por si mesmas. Elas assumem riscos, passam dos limites e, no processo, exercitam a mente e a motivação. Brincadeiras são organizadas também são um remédio natural contra o tédio. Nos dias atuais, damos às crianças todos os tipos de entretenimento manufaturado, de Lego a trenós a jatos de guerra nas estrelas, com detalhadas instruções para montagem e mini cozinhas com sons eletrônicos. A pergunta é: se tudo vem pré-fabricado, será que ainda conseguimos cultivar nossa curiosidade e nossos poderes de imaginação? O tédio pode ser uma fonte de criatividade. Não pode se ensinar criatividade, só se pode deixá-la brotar, escreve o psicólogo Peter Gray. Existe entre os biólogos um consenso de que o instinto de brincar está profundamente enraizado em nossa natureza. Quase todos os mamíferos brincam e muitos outros animais não conseguem resistir. Corvos do Alasca adoram escorregar em tetos cobertos de neve. Em uma praia na Austrália, crocodilos apreciam o movimento das ondas por puro prazer. Os cientistas canadenses observam polvos disparando jatos de água em frascos de remédios vazios. Superficialmente, brincar pode parecer perda de tempo. No entanto, o fascinante é somente os animais mais inteligentes exibem comportamentos mais brincalhões. No capítulo 3, vimos que animais domesticados brincam durante a vida toda. Ademais, nenhum outro desfruta de sua infância tão longa como o Homo sapiens. Brincar dá sentido à vida, escreveu o historiador holandês Johan Huizinga, em 1938. Ele nos batizou como Homo ludens, ou homem que brinca. Tudo que chamamos de cultura, disse Huizinga, se origina da brincadeira. Os antropólogos especulam que durante a maior parte da história humana, as crianças tinham permissão de brincar quando quisessem. Por mais consideráveis que fossem ser as diferenças entre culturas específicas de caçadores-coletores, a cultura da brincadeira parece bastante semelhante de forma geral. O mais importante de tudo, dizem os pesquisadores, é a imensa liberdade proporcionada aos mais jovens. Como nômades raramente acreditam poder ditar o comportamento infantil, as crianças têm permissão para brincar o dia inteiro. Mas será que as crianças estarão prontas para a vida adulta se nunca frequentarem uma escola? A resposta é: nessa sociedade, brincar e aprender são a mesma coisa. Crianças pequenas não precisam de provas nem de notas para aprender a andar ou a falar. São desenvolvimentos naturais e elas estão ávidas para explorar o mundo. Da mesma forma, filhos de caçadores-coletores aprendem brincando, catando insetos, construindo arcos e flechas, imitando os sons dos animais. Há tanta coisa a fazer na floresta e a sobrevivência exige um tremendo conhecimento sobre plantas e animais. Analogamente, ao brincar juntas, as crianças aprendem a cooperar. Filhos de caçadores-coletores sempre brincavam em grupos diversificados, com garotos e garotas de todas as idades. As crianças, mesmo menores, aprendem com as maiores, que têm ciência da responsabilidade de transmitir o que sabem. Não surpreende que jogos competitivos sejam praticamente desconhecidos nessas sociedades. Ao contrário de torneios adultos, brincadeiras são estruturadas sempre exigem que os participantes façam acordos. E se alguém não gostar, pode parar.
mas nesse caso a diversão acaba para todo mundo. A cultura da brincadeira passou por uma mudança radical quando os humanos começaram a se assentar num lugar fixo. Para as crianças, a aurora da civilização criou o jugo do tedioso trabalho agrícola, bem como a ideia de que os mais novos precisam ser cuidados mais ou menos como se cuida de pés de tomates, pois se as crianças já nasciam malvadas, não podiam ficar por conta própria. Primeiro precisavam adquirir o verniz da civilização, o que em geral exigia um pulso firme. A ideia de que pais poderiam bater nos filhos tem origem bem recente, em nossos ancestrais agrários e moradores de cidades. O surgimento das primeiras cidades e estados deu origem aos sistemas de educação. A igreja precisava de seguidores fiéis, o exército de soldados leais e o governo de trabalhadores dedicados. E todos concordavam que a brincadeira era uma inimiga. Tampouco permitiremos tempo para brincar, ditou o clérigo inglês John Wesley, que viveu de 1703 a 1791. Nas regras que estabeleceu para as escolas, quem brinca quando garoto brincará quando for homem. Somente no século XIX a educação religiosa foi suplantada pelos sistemas estaduais em que, nas palavras de um historiador, um ministro da educação francês poderia se gabar de às 10h20 da manhã saber exatamente que trecho de Cícero todos os estudantes estariam estudando. A boa cidadania precisava ser incutida desde a tenra idade. E aqueles cidadãos tinham de aprender a amar seu país. França, Itália e Alemanha já tinham traçado seus mapas e agora era hora de forjar franceses, italianos e alemães. Durante a Revolução Industrial, boa parte do trabalho pesado foi relegado a máquinas. Não em todo lugar. Em Bangladesh, por exemplo, crianças ainda trabalham em máquinas de costura para confeccionar produtos baratos. Isso mudou o objetivo da educação. Agora as crianças precisavam aprender a ler e a escrever, a planejar e a organizar, para poderem ganhar a vida quando adultas. Só no fim do século XIX, os mais novos voltaram a ter tempo para brincar. Historiadores chamam esse período de Era de Ouro, das brincadeiras não estruturadas. Quando o trabalho infantil foi proibido e os pais começaram cada vez mais a deixar os filhos sozinhos, em muitos lugares da Europa e da América do Norte, ninguém se preocupava em ficar de olho nos pequenos, e as crianças simplesmente passavam livres a maior parte do dia. Essa era de ouro durou pouco, contudo, pois a partir dos anos 80 a vida foi ficando cada vez mais agitada nos lugares de trabalho e nas salas de aula. O individualismo e a cultura da realização pessoal ganharam relevância, as famílias ficaram mais enxutas e os pais começaram a se preocupar que seus progênies tivessem um diploma. Crianças brincalhonas demais poderiam até ser levadas a um médico. Nas décadas recentes, aumentaram exponencialmente o diagnóstico de transtornos comportamentais, entre os quais talvez o mais famoso seja o TDAH, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Certa vez ouvi de um psiquiatra que esse é o único transtorno sazonal, o que parece desimportante nas férias. Exige que não poucas crianças precisem tomar Ritalina na volta do período escolar. É verdade que somos muito menos rigorosos com as crianças hoje que 100 anos atrás. E as escolas não são mais as prisões que pareciam ser no século XIX. Crianças mal comportadas não tomam mais tapas e sim comprimidos. As escolas deixam de doutrinar e passaram a cumprir um currículo mais diversificado, ministrando o máximo de conhecimentos para que os alunos arrumem empregos bem remunerados, na economia do conhecimento. A educação se tornou algo a ser tolerado. As novas gerações estão internalizando as regras da nossa sociedade, baseadas na realização pessoal. É uma geração que aprende a participar de uma competição desenfreada, em que as principais métricas do sucesso são o currículo e o salário. Uma geração menos propensa à criatividade, menos propensa a sonhar e a ousar, a fantasiar e a explorar.
Em resumo, uma geração que está esquecendo como se brinca. Existe alternativa? Será que podemos retornar a uma sociedade com mais espaço para liberdade e criatividade? Será que poderíamos construir parquinhos e projetar escolas que não restringam, mas libertem nossa vontade de brincar? As respostas são sim, sim e sim. O paisagista dinamarquês Carl Theodor Soren projetou um bom número de parquinhos antes de perceber que eles eram chatíssimos para as crianças. Caixas de areia, escorregadores, em geral, os parquinhos são um sonho de um burocrata, mas um pesadelo de uma criança. Não surpreende que a garotada prefira brincar em ferros velhos e locais de construções. Isso o inspirou a projetar algo totalmente novo na época, um parquinho sem regulamentos, sem regras de segurança, um lugar onde as crianças estariam no comando. Em 1943, em plena ocupação alemã, Sorensen experimentou sua ideia em Endrup, subúrbio de Copenhague. Ele encheu um terreno de 7.000 metros quadrados de automóveis desmontados, madeira e pneu velhos. As crianças podiam amassar, bater e remexer com martelos, talhadeiras e chaves de fenda. Podiam subir nas árvores e fazer fogueiras, cavar fossos e construir cabanas. Ou, como Sorensen explicou, depois podiam sonhar, imaginar e transformar os sonhos e imaginação em realidade. Seu parquinho de ferro velho foi um tremendo sucesso, atraindo a Endrup uma média de 200 crianças por dia. E apesar de alguns encrenqueiros, quase de imediato ficou nítido que não havia o barulho, os gritos e as brigas que se viam nos parquinhos tediosos, pois as oportunidades eram tantas que as crianças não se desentendiam. Foi contratado um monitor para ficar de olho nas coisas, mas ele não se intrometia. Eu não posso e não vou ensinar nada às crianças, prometeu o primeiro monitor John Bertelsen. Muitos meses depois do fim da guerra, uma arquiteta paisagista britânica fez uma visita a Endrup. Lady Allen de Hurtwood admitiu que sentiu totalmente arrebatada pelo que viu ali. Nos anos que se seguiam, ela usou sua influência para pregar o evangelho do ferro velho entoando: melhor um osso quebrado que um espírito alquebrado. Logo, locais bombardeados começaram a ser abertos para crianças por toda a Grã-Bretanha. De Londres a Liverpool, de Coventry a Leeds, agora havia gritos de alegria em locais que pouco tempo antes reverberava a morte e destruição dos bombardeios alemães. Os novos parquinhos se tornaram uma metáfora para a reconstrução britânica, um testemunho de sua resiliência. É verdade que nem todos ficaram entusiasmados. Adultos sempre têm duas objeções a esse tipo de parquinho. Uma, são feios. De fato, eles enfeiam a paisagem. No entanto, onde os pais veem desordem, as crianças veem possibilidades. Se adultos não toleram sujeira, crianças não toleram o tédio. A segunda objeção, parquinhos de ferro velho são perigosos. Pais protetores temiam que Endrup resultasse num desfile de ossos fraturados e cabeças quebradas. Depois de 2 anos, porém, os ferimentos mais graves não exigiram nada além de esparadrapo. Uma companhia de seguros inglesa ficou tão impressionada que começou a cobrar menos pela cobertura de parquinhos de ferro velho que de parquinhos comuns. Mesmo assim, no entanto, a antiga ideia de Carl Theodor Sorensen ressurgiu. E, com razão, desta vez a ciência forneceu diversas evidências de que brincadeiras não estruturadas e mais arriscadas são boas para o bem-estar físico e mental das crianças. De todas as coisas que ajudei a realizar, concluiu Sorensen, o parquinho de ferro velho é a mais esteticamente feia, mas, para mim, é a melhor e a mais bonita. Será que há como levar isso adiante? Se a garotada pode se dar bem com mais liberdade ao ar livre, o que aconteceu dentro de casa? Muitas escolas continuam sendo dirigidas como fábricas, organizadas em torno de sinais, cronogramas e provas. No entanto,
Se crianças aprendem brincando, por que não criar um modelo educativo que leve isso em conta? Essa foi a pergunta que ocorreu há alguns anos atrás por Jeff Drumen, artista e diretor de escola. Drumen é uma dessas pessoas que nunca perderam a vontade de brincar e que sempre tiveram aversão a regras e à autoridade. Tendo em mim audiência cativa, ele entra num monólogo que se prolonga por horas. De vez em quando consigo fazer uma pergunta. Sorrindo, ele reconhece que é conhecido por ser muito enfático em seus argumentos. No entanto, não foi a convicção de Drumen que me fez pegar um trem até a cidade de Roermond, no extremo sul da Holanda. Eu vim porque algo extraordinário está acontecendo ali. Tente imaginar uma escola sem aulas, nem salas de aula, sem notas, nem deveres de casa, sem hierarquia de vice-diretores e líderes de equipes, só com equipes de professores autônomos ou coaches. Na verdade, são os estudantes que estão no comando. Nessa escola, expulsar o diretor do escritório é rotina quando os alunos precisam de um lugar para fazer uma reunião. E não é uma dessas escolas particulares com alunos desajustados. Essa escola admite alunos de todas as formações. Seu nome? Ágora. Tudo começou em 2014, quando a escola resolveu derrubar as paredes que dividiam o ambiente. Drumen diz que ao trancar a garotada em gaiolas, ela se comporta como ratos. Depois, alunos de todas as séries foram postos no mesmo local. Porque o mundo real é assim. Em seguida, cada aluno teve de fazer um planejamento individual. Se a sua escola tiver 1000 alunos, você vai ter 1000 caminhos de aprendizagem. O resultado? Ao entrar na escola, a primeira coisa que vem à cabeça é um parquinho de ferro velho. No lugar de fileiras de cadeiras e carteiras alinhadas em frente à lousa, eu vejo um caos colorido de carteiras improvisadas, um aquário, uma réplica da tumba de Tutankhamon, colunas gregas, um beliche, um dragão chinês e a metade dianteira de um Cadillac 69 azul celeste. Um dos alunos da Ágora é Brent, atualmente com 17 anos. Há alguns anos atrás, ele frequentava uma escola bilíngue preparatória para a faculdade, na qual conseguia boas notas em tudo, exceto em francês e alemão. No sistema holandês de 3 classificações, Brent foi transferido para a classificação geral do ensino médio. E depois, quando continuou atrasado para uma escola vocacional, quando me disseram isso, eu voltei para casa furioso e disse à minha mãe que arranjaria um emprego no McDonald's. Graças a amigos de amigos, porém, Brent acabou indo para a Ágora, onde se viu livre para aprender o que quisesse. Agora ele sabe tudo sobre bomba atômica, está esboçando seu primeiro plano de negócios e consegue manter uma conversa em alemão. Também foi aceito no programa internacional de uma faculdade da corporação Mondragon, em Xangai. Segundo o coach Robbie Hoban, Brent se sentiu em conflito ao anunciar sua admissão à faculdade. Ele me disse: ainda tem tanto que eu queria retribuir a essa escola por tudo que ela fez por mim. Há também o caso de Angelique, de 14 anos. A escola fundamental a mandou para a escola vocacional, mas a garota que conheci é tremendamente analítica. Por alguma razão, é obcecada pela Coreia e resolveu estudar lá. Até aprendeu sozinha a se virar no idioma. Angelique é vegana e compilou um livro inteiro de argumentos para usar contra carnívoros. Segundo Robbie Hoban, ela diz que sempre perde essas discussões. Cada aluno tem uma história. Rafael, também de 14 anos, adora programação. Ele me mostra uma falha de segurança que descobriu no site da Universidade Aberta da Holandesa. Avisou o desenvolvedor, mas o erro ainda não foi resolvido. Dando risada, Rafael me diz: se eu quisesse chamar a atenção dele, eu mudaria sua senha pessoal. Quando me mostra o site de uma empresa com que colaborou na página de apresentação,
Eu pergunto se ele não deveria cobrar pelo seu trabalho. Rafael faz uma expressão estranha. O quê? E perder minha motivação? Mais que o senso de propósito, o que impressiona naqueles garotos e naquelas garotas é o senso de comunidade. Vários alunos com quem conversei provavelmente teriam sido ridicularizados na escola em que eu estudei. E todos me disseram que na Ágora ninguém sofre bullying. Nós mesmos nos corrigimos, diz Milo, de 14 anos. O bullying costuma ser considerado próprio da natureza humana, parte de ser criança. Não é bem assim, disse os sociólogos que durante anos vêm compilando extensas pesquisas sobre os lugares onde o bullying é endêmico. Eles os chamam de instituições totais. Cerca de 50 anos atrás, o sociólogo Erving Goffman descreveu essas instituições da mesma forma. Todos moram no mesmo lugar e estão sujeitos a uma única autoridade. Todas as atividades são feitas em conjunto e todos desempenham as mesmas tarefas. As atividades são rigidamente programadas, em geral em períodos de 1 hora. Existe um sistema de regras explícitas e formais impostas por uma autoridade. Claro, o exemplo mais definitivo é o de uma prisão, onde o bullying predomina. No entanto, essas instituições totais também aparecem em outros locais, como em casas de repouso. Quando reunidos, idosos podem desenvolver sistemas de castas, em que os mais valentões exigem as melhores mesas e cadeiras na hora do bingo. Um especialista americano em bullying chega a definir o bingo como o jogo do diabo. Também acontece nas escolas. O bullying é de longe mais generalizado nos internatos ingleses, do tipo que inspirou O Senhor das Moscas de William Golding. E faz sentido, pois essas escolas são muito parecidas com prisões. Você não pode sair, precisa conquistar sua posição numa hierarquia, e há divisão rígida entre alunos e funcionários. Essas instituições competitivas fazem parte do establishment, da classe alta britânica. Muitos políticos londrinos estudaram em internatos. No entanto, segundo cientistas educacionais, eles deturpam nossa natureza brincalhona. A boa notícia é que as coisas podem ser diferentes. Bullying é uma prática inexistente em escolas sem organização rígida, como a Ágora. Lá você pode sair para tomar um ar sempre que precisar. As portas estão sempre abertas. E mais importante, todo mundo é diferente. A diferença é normal, pois alunos de todas as idades, capacidades e níveis interagem entre si. Na escola em que eu estudava antes, não conversávamos com os garotos dos cursos vocacionais, diz Brent. Depois, ele e Joep, de 15 anos, me falaram sobre uma vez em que Noah, também de 15 anos, originalmente alocado em um programa vocacional, deu uma palestra sobre uma prática que fazia muita falta aos demais. Planejamento. Noah tinha planejado 1 ano e meio de sua vida, explica Joep, e nós aprendemos muito. Quanto mais eu ando pela Ágora, mais fico impressionado com a loucura que é separar alunos por idade e capacidade. Há anos, especialistas vêm alertando sobre a crescente lacuna entre os segmentos mais bem formados e os de menor nível educacional da população. Mas onde de fato começa esse abismo? Jolie, de 14 anos, diz: eu não vejo a diferença. Eu já ouvi alunos do vocacional dizerem coisas que fazem muito mais sentido que as ditas pelos chamados alunos aplicados. Considere-se a forma como as escolas segmentam os dias em períodos. Só nas escolas o mundo é dividido em pedaços de assuntos. Observa o coach Rob. Isso não acontece em nenhum outro lugar. Na maioria das escolas, no exato momento em que um aluno pega o fio da meada, toca o sinal para a aula seguinte. Haveria sistema mais bem projetado para desestimular um aprendizado?
Antes que você tenha uma falsa impressão, é importante não exagerar na filosofia do laissez-faire da Ágora. A escola promove a liberdade, mas não se trata de uma liberdade total. Existe um mínimo vital de estrutura. Todas as manhãs, um aluno abre o dia escolar, há um período de silêncio de 1 hora por dia e todos se reúnem com seu coach uma vez por semana. Ademais, os estudantes sabem que as expectativas são altas e trabalham com as coaches para estabelecer metas pessoais. Esses coaches são essenciais. Eles ensinam e desafiam, estimulam e orientam. Como toda a sinceridade, o trabalho deles parece mais difícil que os professores normais. Para começar, precisam desaprender boa parte da sua formação como professores. Muito do que os alunos querem aprender você não pode ensinar, explica Rob. Ele não fala coreano, por exemplo, e não entende nada de programação de computadores, mas mesmo assim ajudou Angelique e Rafael em seus respectivos caminhos. A grande pergunta então é: esse modelo funciona para todas as crianças? Dada a incrível diversidade no corpo docente da Ágora, não vejo razão para não funcionar. Os alunos dizem que levam um tempo para se acostumar, mas que aprendem a seguir a trilha indicada pela própria curiosidade. Chefe Drummond faz uma comparação com as galinhas confinadas em granjas comerciais. Alguns anos atrás eu comprei galinhas de um granjeiro. Quando as soltei no quintal, elas ficaram paradas por horas no mesmo lugar. Demorou 1 semana até criarem coragem para se movimentar. Agora a má notícia. Qualquer espécie de renovação radical inevitavelmente colide com o velho sistema. Na verdade, a Ágora está educando garotos e garotas para uma sociedade bem diferente. A escola quer dar espaço para eles se tornarem cidadãos autônomos, criativos e engajados. No entanto, se a Ágora não corresponder aos critérios padronizados de avaliação, a escola não passa pela inspeção e pode dar adeus aos subsídios governamentais. Esse é o mecanismo que tem freado iniciativas como a da Ágora. Então, talvez haja um questionamento ainda mais importante. Qual é o propósito da educação? Será possível que tenhamos nos tornado obcecados por boas notas e bons salários? Em 2018, 2 economistas holandeses analisaram uma pesquisa com 27 mil trabalhadores, de 37 países, e descobriram que 20% dos respondentes questionavam a importância do trabalho que faziam. Quem eram essas pessoas? Bem, com certeza não eram faxineiros, enfermeiros ou policiais. Os dados mostram que a maioria dos empregos sem sentido concentra-se no setor privado, em locais como bancos, escritórios de advocacia e agências de publicidade. Julgados pelos critérios da economia do conhecimento, profissionais que têm esses empregos são a definição de sucesso. Só tiraram notas altas, têm elegantes perfis no LinkedIn e levam salários substanciais para casa. Mas o trabalho que desempenham é, segundo as próprias estimativas, inútil para a sociedade. Será que o mundo ficou maluco? Gastamos bilhões para ajudar nossos melhores talentos a subirem na carreira. Mas assim que chegam ao topo, eles se perguntam para que serve tudo aquilo. Enquanto isso, políticos apregoam a necessidade de assegurar melhores colocações nos rankings internacionais, defendendo que precisamos ser mais bem formados, ganhar mais dinheiro e levar a economia a um maior crescimento. Mas o que todos esses diplomas realmente representam? São uma prova de criatividade e imaginação ou do conformismo de ficar quieto e concordar? É como o filósofo Ivan Illich disse certas décadas atrás: a escola é uma agência de publicidade que faz você acreditar que precisa da sociedade como ela é. A Ágora, a escola em que se pretende aprender brincando, é prova de que existe outro caminho.
Faz parte de um movimento de escolas que estão traçando um rumo alternativo. As pessoas podem debochar de sua abordagem, mas há muitas evidências que funciona. A Summerhill School, em Suffolk, na Inglaterra, vem demonstrando desde 1921 que os alunos podem ter alguma liberdade. Assim como a Sudbury Valley School de Massachusetts, onde desde os anos 60, milhares de garotos e garotas passaram sua juventude e tiveram uma vida plena de realizações. A questão não é se nossos filhos sabem lidar com a liberdade, e sim, será que temos a coragem de conceder essa liberdade? É uma questão urgente. Trabalhar não é o contrário de brincar. Afirmou certa vez o psicólogo Brian Sutton Smith. O contrário da brincadeira é a depressão. Hoje, a maneira como muitos de nós trabalhamos, sem liberdade, sem motivação intrínseca, está fomentando uma epidemia de depressão. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão é hoje a principal doença global. Nosso maior déficit não está numa conta bancária ou no balancete orçamentário, mas dentro de nós mesmos. É uma escassez do que dá sentido à vida, uma escassez de brincadeiras. Minha visita à Ágora me fez ver que há um raio de esperança. Mais tarde, quando Jeff Drummond me levou até a estação, ele soltou outro sorriso. Eu acho que eu falei demais hoje. É verdade, mas preciso admitir uma coisa. Passar um tempo conhecendo a escola dele faz que muitas de nossas velhas certezas comecem a desmoronar. Então que entendo. Trata-se de uma viagem de volta ao começo. A Ágora tem a mesma filosofia de ensino da sociedade de caçadores-coletores. Crianças aprendem melhor quando deixadas por si sós, numa comunidade incluindo todas as idades e os diversos talentos, apoiada por orientadores e líderes em brincadeiras. Drummond chama isso de educação 0.0, um retorno ao Homo Ludens. Página 283. Próximo capítulo 15. É assim que a democracia parece ser. Continua no próximo. Tchau, tchau.